Em 1963, o escritor francês Pierre Boulle lançou sua obra-prima de ficção científica chamada de Planeta dos Macacos, ou La Planète des Singes, um título conhecido e adorado por muitos fãs. Embora a franquia de filmes seguintes e o livro compartilhem a mesma raiz da história, o livro é bem diferente de sua adaptação. Como nós sabemos, o filme de 68 começa com o astronauta Taylor, estrelado por Charlton Heston, e seus companheiros fazendo um pouso forçado em um planeta semelhante à Terra e descobre que uma raça de macacos falantes domina e escraviza os seres humanos. Fique até o final e veja nesse vídeo a história por trás de uma das maiores franquias de ficção de todos os tempos, Planeta dos Macacos. O escritor Pierre Boulle, autor em 1952 do livro A Ponte do Rio Kwai, que virou filme em 57 e foi considerado um dos maiores clássicos da história do cinema, teve a ideia principal do romance em 62 durante uma visita ao zoológico, enquanto observava os gorilas. Fiquei impressionado com suas expressões quase humanas. Isso me levou a imaginar como seria uma relação homem-macaco. Algumas pessoas acreditam que eu tinha King Kong em mente quando escrevi meu livro, mas isso é completamente falso, disse Pierre. Ele então começa a pensar sobre o que aconteceria se os grandes símios fossem os tratadores do zoológico e ele próprio fosse o animal enjaulado. Então ele começa a escrever uma história sem realmente saber onde ela o levaria. O título provisório de seu manuscrito era O Planeta Misterioso. A versão final da história se transforma na incrível jornada de um cientista que, com 2 companheiros, faz a primeira tentativa de voo interestelar. Eles então se deparam com macacos vestindo ternos, assistindo televisão, dirigindo carros e atravessando ruas por caminhos aéreos, compostos por uma treliça metálica suspensa entre 2 prédios. A história do livro começa quando um casal de viajantes espaciais chamado Phyllis e Jean pega um manuscrito à deriva no espaço em uma garrafa. Dentro tem uma mensagem, que é um diário de bordo de Ulysse Merot, membro de uma expedição espacial francesa que o levou a um planeta chamado Soror, irmã, em latim, no sistema Betelgeuse. Semelhante a George Taylor Ulysse, de Heston, fica chocado ao descobrir este planeta incomum, ocupado por criaturas semelhantes aos humanos que agem como animais selvagens e são incapazes de se comunicar. Esses humanos são presos e feitos prisioneiros por um grupo de macacos montados a cavalo, armados com metralhadoras, facas e redes. Esta cena também está incluída na versão do filme de Tim Burton de 2001, onde o capitão Leo Davidson de Mark Wahlberg pousa na Terra e é imediatamente atacado por macacos soldados. Tanto Ulysse quanto seus colegas do cinema, Taylor e Davidson, são amarrados e levados de volta à cidade dos macacos para fazerem experiências com eles. Diferente do filme de 68, onde Taylor finalmente impressiona Zira com sua habilidade de falar. No livro, Ulysse enfrenta alguma dificuldade em convencer os macacos de que ele não é um dos humanos selvagens, pois fala francês, e os macacos falam uma língua símia, avançada diferente de tudo que ele já ouviu. Quando Ulysse fala, Zira pensa que ele está apenas imitando eles e o ignora. Ela é convencida juntamente com sua equipe quando ele pega o caderno e escreve fórmulas matemáticas complicadas, mostrando assim que ele é realmente muito inteligente. Depois de muita paciência e treinamento, Ulysse finalmente aprende a falar a língua símia e, em troca, Zira aprende francês, permitindo que eles se comuniquem. Essa abordagem é um pouco menos dramática do que a de Heston. Como na cena que ele é capturado e fala pela primeira vez aos macacos: "Tire suas patas fedorentas de cima de mim, seu maldito macaco sujo." Diferente do filme, o Taylor do livro consegue fazer um discurso bem pensado diante do governo dos macacos, defendendo sua liberdade e ganhando o apoio do público. O protagonista consegue escapar do planeta com Nova e o seu filho recém-nascido, regressando à Terra na espaçonave do professor, nas cercanias da cidade de Paris. Contudo, uma vez fora da nave, o astronauta descobre que o planeta foi dominado por macacos inteligentes como os do planeta de onde acabara de fugir. Ele então retorna ao espaço, escreve a sua história, põe na garrafa e lança-a ao espaço para que alguém a encontre. O livro conclui retornando ao casal que encontrou a garrafa, e pasmem, eles se revelam macacos. Eles zombam da possibilidade de humanos terem algum dia sido avançados o suficiente para construir espaçonaves, e concluem que a história toda deva ser uma piada de alguém.
com cenas inesquecíveis que tornaram o filme de 68 um dos mais importantes para a história do cinema. Até hoje, a imagem de Charlton Heston de joelhos nas ondas gritando em frente à Estátua da Liberdade é uma das cenas mais icônicas da história do cinema. Vocês explodiram tudo! Malditos sejam! Malditos sejam todos vocês! A trama ganhou ainda mais 4 continuações, lançadas todas ao longo da década de 70. De Volta ao Planeta dos Macacos, de 70, Fuga do Planeta dos Macacos, de 71, A Conquista do Planeta dos Macacos, de 72 e Batalha do Planeta dos Macacos, de 73. Além dos 5 longa-metragem iniciais, a franquia Planeta dos Macacos possui mais 4 filmes, divididos em uma refilmagem única do filme de 68, com o título de Planeta dos Macacos, de 2001, dirigido por Tim Burton e estrelado por Mark Wahlberg, Tim Roth e Helena Bonham Carter. E uma trilogia reboot, iniciada após 10 anos em 2011, com o filme Planeta dos Macacos: A Origem, seguido em 2014 com a película Planeta dos Macacos: O Confronto e Planeta dos Macacos: A Guerra, em 2017, totalizando 9 filmes. As 4 sequências que seguiram o filme inicial não alcançaram a aclamação da crítica do original, mas tiveram sucesso comercial, gerando uma série de TV em 74, lançada pela rede CBS, chamada de Planeta dos Macacos, que contava com o ator Roddy McDowall, que esteve presente no filme original de 68. No Brasil, seus 14 episódios estão atualmente disponíveis na plataforma Oldflix. E você, assistiu a série e os filmes? Deixe nos comentários. Foi também lançada na TV uma série de animação em 75 com o título de Volta ao Planeta dos Macacos, desenho animado que contou com apenas 13 episódios, dirigidos e coproduzidos por Doug Wildey de Johnny Quest. Em 2019, a Disney adquiriu os ativos de entretenimento da 20th Century Fox. Naquele ano, a Disney anunciou que mais sequências da série de 2011 estariam em produção, com o filme Planeta dos Macacos: O Reinado, anunciado oficialmente para uma data de lançamento em 2024. Not everything. Os filmes arrecadaram um total de mais de 2 bilhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento combinado de 557,5 milhões. As ligações da franquia incluem bonecos, uma série de livros e discos, jogos de tabuleiro, conjunto de lancheira e garrafa térmica, filme Super 8, quadrinhos, Funko Pop e muitos outros. A história de La Planète des Singes, de 63, chamou a atenção do produtor de cinema norte-americano Arthur Jacobs, responsável por vários filmes clássicos dos anos 60 e 70, que foi a Paris em busca de direitos para adaptar o livro para o cinema. Para explicar seus interesses, Jacobs dizia: "Gostaria que King Kong não tivesse sido feito para que eu pudesse fazê-lo." Então ele comprou os direitos do filme imediatamente. Jacobs passou mais de 3 anos tentando persuadir os cineastas a assumir o projeto. Ele então contratou o veterano escritor de televisão Rod Serling, criador de The Twilight Zone ou Além da Imaginação, para escrever o roteiro. Serling mudou elementos do romance, introduzindo temas da Guerra Fria. Notavelmente, ele planejou um novo final que revelou que o planeta era uma futura Terra onde os humanos se destruíram através da guerra nuclear. Os custos de produção foram estimados em mais de 10 milhões de dólares, um risco que nenhum estúdio de Hollywood ou da Europa assumiria. Jacobs e o produtor associado Mort Abrahams perseveraram e acabaram convencendo Charlton Heston a ser o protagonista. I was approached by Arthur Jacobs with Pierre Boulle's novel, Planet of the Apes, and a remarkable series of paintings of scenes in the picture that Arthur envisioned. Disse Charlton Heston, que então recomendou o diretor Franklin Schaffner. A equipe gravou um breve teste de tela com Heston,
que finalmente convenceu a 20th Century Fox de que o filme poderia ter sucesso. No livro, a Sociedade dos Macacos são bastante avançadas e, para economizar nos custos de efeitos especiais, o co-roteirista Michael Wilson descreveu uma sociedade de macacos mais primitiva do que aquela que apareceu no romance. A nova versão mudou muito do enredo e do diálogo, mas manteve os temas da Guerra Fria e o final de Serling. O norte-americano John Chambers, mais conhecido por criar as orelhas pontudas de Spock na série de televisão Jornada nas Estrelas, criou os efeitos pioneiros e as técnicas de maquiagem protética do filme. Ele recebeu em 68 um Oscar honorário da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por seus efeitos de maquiagem, o primeiro dado a essa categoria. Planeta dos Macacos foi lançado em 8 de fevereiro de 68 e foi um sucesso estrondoso tanto de crítica quanto de público. A trilha sonora de Jerry Goldsmith e o figurino de Morton Heck também receberam indicações ao Oscar. A Fox abordou Jacobs e Abrahams sobre a filmagem de uma sequência. Embora não tivessem feito o filme pensando em continuações, seu sucesso os levou a considerar a perspectiva. Elenco principal: Kim Hunter, pseudônimo de Janet Cole, que interpretou a simpática Doutora Zira, foi uma atriz estadunidense de cinema, teatro e televisão. Apareceu em vários filmes e séries durante sua carreira. I was sent the script and I thought it was fascinating, and eventually they wanted me and I said yes. Na época do filme, em 68, estava com 46 anos. Faleceu em 2002 de ataque cardíaco em Nova York, aos 79 anos de idade. Por sua contribuição ao cinema, ela possui 2 estrelas na calçada da fama de Hollywood. Roddy McDowall interpretou Cornelius e posteriormente César na série de filmes Planeta dos Macacos, bem como Galen na série de televisão spin-off. Foi um ator e dublador britânico radicado nos Estados Unidos. Além do Planeta dos Macacos de 68, participou de filmes importantes como Cleópatra, de 63, O Destino de Poseidon, de 72, e A Hora do Espanto, de 85 e 88, entre muitos outros. Apesar de ter feito trabalhos conhecidos e elogiados pela crítica, era sempre lembrado pelo personagem interpretado nos 4 filmes e na série de TV de O Planeta dos Macacos. Na época do filme, em 68, estava com 40 anos, morreu em 98, aos 70 anos de idade devido a um câncer de pulmão em sua casa em Studio City, Los Angeles. Linda Harrison interpretou o interesse amoroso de Taylor, Nova. É uma atriz e produtora norte-americana de televisão e cinema. Além do filme de 68, ela interpretou Nova na primeira sequência, De Volta ao Planeta dos Macacos, de 70. Ela também teve uma participação especial no remake de 2001, e após esse filme, ela se aposentou da atuação por motivos familiares. Ao longo de sua carreira, fez vários filmes para TV e cinema. Em 2008, nos 40 anos de aniversário do lançamento de Planeta dos Macacos, Harrison viajou para a Catalunha, Espanha, onde recebeu o prêmio Maria Honorífica no Festival Internacional de Cinema Fantastic de Catalunha, em reconhecimento à sua carreira. Linda é considerada a realeza de Hollywood, porque sua família criou a 20th Century Fox. Na época do filme, em 68, estava com 23 anos, atualmente está com 78 anos de idade. Maurice Evans interpretou o vilão, o orangotango ministro da ciência Dr. Zaius, tanto no filme original como em De Volta ao Planeta dos Macacos, de 70. Foi um ator inglês conhecido principalmente por suas interpretações de personagens de Shakespeare. Inclusive, foi vencedor em 61 do Emmy pelo excelente desempenho individual de um ator em papel principal no filme Macbeth. Atuou em muitos filmes e séries ao longo de sua carreira. Maurice atuou no seriado A Feiticeira como o pai bruxo de Samantha. Trabalhou também no cultuado filme O Bebê de Rosemary. Na época do filme, em 68, estava com 67 anos, morreu aos 87 anos, em 12 de março de 89, em Rottingdean, East Sussex, Inglaterra, supostamente de insuficiência cardíaca como resultado de uma infecção brônquica.
James Daly fez o papel do ancião orangotango Dr. Honorius, vice-ministro da Justiça. Ele foi nomeado para apresentar o caso para a acusação de Taylor. For the state, Dr. Honorius, Deputy Minister of Justice. Foi um ator norte-americano de teatro, cinema e televisão, talvez mais conhecido por seu papel como o Dr. Paul Lochner, na série dramática hospitalar Medical Center nos anos 70. Ele interpretou o Sr. Flint, um humano aparentemente imortal, em um episódio de Jornada nas Estrelas. Na época do filme, em 68, estava com 50 anos. Daly morreu em 3 de julho de 78 de insuficiência cardíaca em Nyack, Nova York, aos 59 anos. Lou Wagner interpretou Lucius, chimpanzé sobrinho da doutora Zira. So you can talk. I'm Dr. Zira's nephew. This abduction was her idea. É um ator norte-americano que começou a atuar na adolescência, aparecendo no filme de desastre de enorme sucesso de 70, Aeroporto, como um jovem passageiro Schuyler Schultz, viajando com seus pais. Além de conhecido por seu papel no filme original de Planeta dos Macacos, também ficou conhecido por seu papel regular como o mecânico Harlan Arliss, na série de televisão da NBC, Chips, de 78 a 83. Apareceu também no filme A Conquista do Planeta dos Macacos, de 72, como Buzz Boy, e em várias outras produções para cinema e televisão. Well, I'll tell you some of the stuff that was worrying the producers at the very beginning. They didn't know if people were going to laugh, you know, as soon as the apes came on. Na época do filme, em 68, estava com 20 anos, atualmente está com 74 anos de idade. James Whitmore atuou como presidente da Assembleia dos Macacos. Foi um ator norte-americano que fez várias aparições em produções tanto na TV como no cinema desde a década de 40 até os anos 2000. Recebeu vários prêmios, incluindo um Prêmio Globo de Ouro, um Grammy, um Emmy Award, um Prêmio Mundial de Teatro, 2 indicações ao Prêmio Tony e 2 indicações ao Oscar. Na época do filme, em 68, estava com 47 anos. James foi diagnosticado com câncer de pulmão em novembro de 2008. Ele morreu da doença aos 87 anos, em 6 de fevereiro de 2009, em sua casa em Malibu, Califórnia. Tom Heston, que fez o astronauta George Taylor, foi um ator e ativista político norte-americano. Ele recebeu sua primeira indicação ao Globo de Ouro por interpretar em 56 Moisés, em Os 10 Mandamentos, e ganhou o Oscar de melhor ator por sua atuação no papel título de Ben-Hur, de 59. Estrelou vários outros filmes durante sua extensa carreira. Na época do filme, em 68, estava com 48 anos. Faleceu em abril de 2008, aos 84 anos devido a uma pneumonia. Então nós finalmente o fizemos! Os maníacos! Vocês explodiram tudo! Malditos sejam!